Vamos então começar essa capacitação aqui falando de banco de dados. Um assunto importantíssimo, muito importante mesmo, que é a base para vocês poderem evoluir aí e construir a API de vocês no final, o sistema de vocês e ter um back-end completinho e bem feito, tá bom? Vamos então falar nesse curso aqui, nessa capacitação de bancos de dados relacionais, tá bom? Ali no subtítulo. Vocês vão ver ao longo do desenvolvimento de vocês nessa área que existem dois tipos de bancos de dados mais famosos. Os bancos de dados relacionais e os não relacionais. Aqui a gente vai abordar os relacionais, mais especificamente, tá? Tudo que eu falar aqui tem a ver com bancos de dados relacionais. Já vamos ver certinho por que ele se chama assim relacional, tá? Mas tenha em mente isso. A gente está falando de bancos de dados relacionais, certo? Bem, qual que é o nosso objetivo aqui? Existe uma linguagem de programação, digamos assim, uma linguagem em que você programa banco de dados, né? Que você consegue manejar banco de dados, criar banco de dados a partir dessa linguagem, que é a linguagem SQL, certo? É um código mesmo, você escreve ali, né, uma linha de código e ele cria um banco de dados para você, tem como você criar ali inserir dados, deletar dados, atualizar os dados dentro do seu banco de dados a partir da linha de código. O objetivo meu aqui não é ensinar SQL para vocês, tá? Essa linguagem SQL para vocês programarem banco de dados na linha de código, certo? Meu objetivo aqui é trazer para vocês a base do que é um banco de dados, ensinar vocês a modelarem um banco de dados, tá? E a partir dessa modelagem, a gente transpassar essa modelagem para o nosso back-end, tá bom? Então a gente vai transpor a nossa modelagem lá para o Prisma, né, que eu falei no vídeo de introdução desse curso, né, que é aquela ferramenta que vai manejar o banco de dados para a gente. A gente vai passar a nossa modelagem para ele e ele vai cuidar de tudo para a gente. Ele vai criar o banco para a gente, ele que vai inserir as coisas, deletar as coisas para a gente, tá bom? Se vocês tiverem interesse em se aprofundar no assunto, em saber realmente a programar SQL, eu vou deixar no link na descrição desse vídeo o curso do Gustavo Guanabara, do canal Curso em Vídeo. Ele tem uma série de vídeos sobre MySQL, sobre SQL, e é muito bom. Ele aborda tudo que você precisa saber lá sobre SQL, é bem mais aprofundado do que eu vou fazer aqui, tá bom? Então, aconselho que vocês deem uma olhada lá, caso vocês queiram se aprofundar ou servir como complemento aí do que vocês aprenderem aqui nesse curso, tá bom? Vamos então falar um pouco, relembrar na verdade a comunicação entre o front-end e o back-end, tá bom? Isso daqui já foi falado lá no curso de Fundamentos da Web, se você não viu, eu aconselho que você veja, se você está meio perdido aí sobre o que é front-end, o que é back-end. Mas aqui é como funciona o fluxo de comunicação entre esses três fatores aí da web, né? O front-end, o back-end e o banco de dados, tá? Imagine então que vocês têm uma tela de login, né, de login em algum site qualquer. Lá vai ter um formulário, certo? Onde você vai poder colocar o seu e-mail e sua senha. Isso fica no front-end, certo? Você está vendo ali aquela tela, aquele formulário onde você pode digitar os seus dados. Esses dados, eles são mandados para o back-end, tá bom? Que é esse intermediário aí. O back-end ele vai checar no banco de dados se aquele e-mail e aquela senha que você colocou conferem, certo? Se realmente confere com a senha e com o e-mail que estão cadastrados no banco. Esse e-mail e essa senha eles ficam guardados num banco de dados, certo? No nosso caso aqui vai ser no MySQL, mas pode ser qualquer outro banco. E fica guardadinho ali para a gente poder checar, enfim, quando a gente quiser, certo? Então esse é o fluxo de comunicação. Agora, e nos próximos vídeos, a gente vai focar nesse terceiro fator aí, que é o banco de dados, tá bom? Bem, banco de dados relacionais, tá? Eu coloquei dois exemplos aqui de banco de dados relacionais. Um é o que a gente vai usar, né, que é o MySQL, e outro também que é bem famoso, que é o Postgre, que é um banco de dados também relacional. Eles têm algumas diferenças entre si, tá? Mas a base, o jeito como funciona é bem parecido. Mas a gente vai focar aqui mais no funcionamento do MySQL. Bem, como funciona os bancos de dados relacionais? Qual é a estrutura deles? Como que ele guarda os dados, tá bom? Vamos supor que eu preciso guardar no banco de dados informações sobre um carro, tá bom? Um carro. Então, um carro tem uma cor, tem uma placa, um carro tem, sei lá, uma marca, certo? Então, cor, placa e marca. Beleza, eu preciso guardar essas informações no banco de dados.
Num banco de dados relacionais, eu posso criar uma tabela, tá? A gente chama de tabela, para guardar informações parecidas, certo? Então eu posso criar uma tabela chamada carros, enfim, para guardar informações sobre carros, tá bom? E dentro dessa tabela, eu posso colocar os atributos do carro, ou seja, a cor, marca e placa, certo? Então a gente vai ter algo parecido com isso aqui, tá bom? A gente vai ter tabelas, certo? Então a tabela, como eu dei, é o exemplo, tabela carro, tá? E quando eu quiser guardar um carro, sei lá, que é um carro, um Gol, tá bom? Um Gol vermelho com uma determinada placa, tá bom? Eu vou lá e eu adiciono nessa tabela as informações. Qual que é a cor? Vermelho. Qual que é a marca? Gol. Qual que é a placa? Enfim. Acabei de perceber que Gol não é uma marca, né? É um modelo. Mas, enfim, eu acho que deu para entender, né? A minha linha de raciocínio. Então a gente vai ter tabelas, certo? E dentro delas, atributos. Esses atributos a gente vai preencher conforme a gente for adicionando os dados. No caso da tabela de carro, vão ter 3 atributos: marca, cor e placa, certo? E nós temos outras coisas também dentro da tabela que são as chaves, que é algo muito importante, tá bom? Que é basicamente o que faz esses bancos serem relacionais, certo? Eu vou dar um exemplo mais para frente para vocês entenderem certinho o que são as chaves, tá bom? Mas a gente tem basicamente 2 tipos de chaves muito importantes que vocês têm que ter em mente, que é a chave primária e as chaves estrangeiras, tá bom? As chaves primárias, elas servem para identificar um dado no banco de dados, certo? Então vamos supor que, de novo, o exemplo do carro, tá bom? Eu adicionei lá um carro no meu banco de dados, tá? Esse carro, quando ele é adicionado lá, ele recebe uma chave primária, que é um número, tá? É um ID que a gente chama. Esse ID, ele é um identificador único daquele registro. Então, se eu adicionei o meu carro vermelho ali no banco, ele vai ter um ID número 1, por exemplo. A próxima vez que eu adicionar um carro no banco, na minha tabela, ele vai ter um ID 2. E o próximo vai ser 3, 4, 5, um ID nunca é igual ao outro. Por quê? A gente precisa diferenciar os dados ali dentro do banco para que não tenham dados iguais, certo? Então eu posso adicionar um carro com a mesma marca, com a mesma cor, até com a mesma placa, mas ele nunca vai ser igual dentro do banco, porque ele vai ter um identificador diferente, uma chave primária diferente, tá bom? E as chaves estrangeiras são chaves que nos ajudam a relacionar uma tabela com a outra, certo? Vamos supor que a gente tem uns usuários no nosso banco, tá? E os usuários, eles têm carros, certo? Então, um usuário ele pode ter um carro, né? Vamos supor que a gente está fazendo um sistema de gerenciamento de, sei lá, de uma empresa que aluga carros, enfim. E lá vai ter os seus clientes, os usuários, e os usuários eles podem ter carros, né? Alugar os carros ali. Essa relação de usuários tem carros, né? Que é uma relação que envolve 2 tabelas, né? Uma tabela que vai ficar guardada os usuários e outra tabela que vai ficar guardada os carros. Essa relação é feita através de chaves estrangeiras, tá bom? Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? Pode ser que tenha ficado um pouco abstrato agora, porque eu só estou falando, não estou mostrando nada para vocês, mas aqui eu já vou colocar um exemplo para ficar mais simples, tá bom? Vamos então, ó. Antes da gente ir para o exemplo, tudo isso é englobado pela linguagem SQL, como eu falei, tá? Então, você pode programar essas coisas a partir da linguagem SQL. É o que o Prisma que a gente vai ver, por exemplo, que a gente vai usar, né? Mais para frente na nossa API, vai fazer por baixo dos panos, certo? E ele vai facilitar bastante para a gente esse manejo do banco de dados a partir da nossa API, tá? Mas você pode ir lá na linha de código e escrever código SQL mesmo e criar o seu banco de dados a partir disso. De novo, se vocês quiserem saber mais sobre isso, vejam lá o curso que eu coloquei na descrição. Bem, vamos para um exemplo, tá? Vamos supor que eu quero guardar no meu banco de dados pessoas, usuários, tá bom? Essas pessoas, elas têm alguns dados, certo? Nome, idade, profissão e endereço, certo? Esses são os dados que eu preciso guardar no banco de dados, tá? Bem, pelo que eu já falei, já devem perceber um padrão aí. Então, eu quero guardar usuários. Então, eu posso criar uma tabela, certo? Chamada usuários. E nessa tabela vai ter os seguintes atributos: nome, idade, profissão, endereço. Beleza? Bem, vamos supor então aqui, ó. Essa seria a tabela, beleza? Então, ó, a gente tem uma tabela chamada usuário, certo? Que tem nome, nascimento, profissão e endereço. Tá vendo que cada atributo aí tem um tipo, né? Então o nome é do tipo string, ou seja, ele é
uma palavra, né? É uma série de letras, né? O nome. Então ele é uma string. A data de nascimento é um tipo do banco de dados que a gente chama de date, que é uma data, certo? Por que eu não coloquei idade ali? Percebam, ali a gente quer guardar a idade do usuário, certo? Por que eu não coloquei idade e coloquei como um número ali o tipo, né? Pra gente colocar a idade. Porque a idade de uma pessoa muda anualmente. Então é sempre bom ter isso em mente quando vocês forem fazer os bancos de dados de vocês. Dados com idade que muda anualmente, não é interessante você guardar o número da idade, porque imagina, você teria que atualizar o banco de dados todo ano quando a pessoa fizesse aniversário, certo? Então guardar a data de nascimento já é o suficiente e facilita bastante, você guarda uma vez só. Bem, profissão seria uma string também e endereço seria uma string também, beleza? Essa seria a nossa tabela. Percebam que ali em cima tem uma propriedade que eu não coloquei ali nos dados do usuário, né? Que é o ID. O ID é o que eu falei antes sobre as chaves. Ele é a chave primária dessa tabela, tá? Ele é um identificador único dessa tabela. Então, ele é um número sempre, tá? O ID. E ele vai ser incluído pelo banco de dados automaticamente. Quando a gente for fazer nosso banco lá no MySQL, vocês vão ver que é adicionado automaticamente. Então, quando eu adicionar um registro no meu banco, quando eu adicionar um usuário aí nessa minha tabela, ele já vai adicionar um ID automaticamente, ou seja, um ID1, um ID2, um ID3 e assim infinitamente aí para todos os registros que a gente vai adicionar. Nunca vai ter um ID igual ao outro numa tabela. Então, se eu quiser adicionar uma pessoa chamado Ricardo, que tem 25 anos, é programador e mora na rua fulano de tal, eu simplesmente pegaria esses dados e colocaria ali na tabela, preencheria os dados da tabela e adicionaria um registro na minha tabela, certo? Agora que eu vi que o usuário ali, o U, né, da tabela usuários ficou maiúsculo, enfim, eu devo ter esquecido de atualizar isso, mas o padrão de nomenclatura, né, no MySQL é esse, tá bom? Então, aconselho vocês usarem assim. É tudo minúsculo, né? Então, o nome da tabela é tudo minúsculo. Se você precisar usar espaços no nome da tabela e no nome dos atributos também, usa underline, tá bom? Usa, né, o underline para fazer isso. E, enfim, é basicamente isso. Tudo minúsculo e os espaços com underline, tá bom? Sem acento, né? Sem nada assim, usa só as letras mesmo, beleza? Então, se eu quiser adicionar aí um registro, eu adicionaria, ele receberia o ID1, né? Como eu falei. E se eu quiser adicionar mais um registro depois, receberia o ID2 e assim por diante, né? Acho que deu para entender, tá? Esse é o básico de como funciona os bancos de dados, tá? Relacionais. Agora, a gente vai para para nossa parte prática, tá bom? Para a gente descobrir, né, aprender sobre como fazer realmente, modelar o nosso banco de dados para vocês consolidarem esse conhecimento que eu passei aqui para vocês, que eu sei que é bem básico, tenho conhecimento disso, é bem básico mesmo, mas é mais para vocês terem uma visão geral de como funciona o banco de dados, tá? Agora na parte prática, acho que vocês vão conseguir pegar bastante esse conhecimento. E a gente vai ver também uns conceitos bem importantes de banco de dados relacionais, que são as relações, justamente, tá? Porque o banco de dados, ele permite que a gente relacione várias tabelas umas com as outras, e isso é essencial, certo? Então, até o próximo vídeo, onde a gente vai começar a modelar o nosso primeiro banco. Até mais!